Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos desse domingo, 11 de maio de 2025. Temos aqui excelentes jogos para a gente comentar nesse domingão, jogos onde temos oportunidades para poder realizar trading esportivo aqui em boa parte das ligas europeias importantes aqui e também no Campeonato Brasileiro. Separei os melhores jogos aqui para a gente comentar, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando aqui, primeiramente, desse jogo às 8 horas da manhã, Newcastle e Chelsea. Newcastle é o quarto colocado na Premier League e o Chelsea é o quinto colocado, ambos com 63 pontos. Esse jogo vale vaga na Champions League, tá? O time que tropeçar aqui pode ter dificuldades, porque logo atrás aqui temos o Forest com 61 pontos, que também joga nessa rodada. O Aston Villa com 60 pontos também joga essa rodada. Os dois times querendo entrar aí nessa zona de classificação para a Champions League. Então, uma vitória aqui de algum desses times basicamente ajuda muito ou encaminha bastante aqui a classificação para a próxima edição da Champions League, e uma derrota, por consequência, né, pode tirar o time dessa zona de classificação aqui e complicar a sua situação aí na busca por uma vaga na próxima edição da principal competição europeia de clubes, né? Então, o que a gente pode trabalhar nesse tipo de cenário aqui? O Newcastle já venceu uma competição, né? Já venceu a Copa da Liga Inglesa, que era algo que há muito tempo o time não conquistava, né? Fazia 70 anos que o Newcastle não levantava um título de expressão aí no seu país, conseguiu vencer a Copa da Liga Inglesa, o que deixa o time aí numa situação um pouco mais tranquila em relação à temporada, né? Porque conseguiu cumprir um objetivo importante aí. O próximo objetivo, sem dúvida nenhuma, é estar presente mais uma vez na Champions League, feito que conseguiu realizar na temporada anterior. Já o Chelsea tem a disputa da Conference League dessa temporada ainda em aberto, né? Venceu o seu jogo de ida de goleada, e provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, o Chelsea já vai ter se classificado para a final da Conference League aí como principal favorito ao título. Então a gente tem um time aqui que ainda está disputando outra competição em paralelo, né? E isso aqui pode fazer com que o Chelsea tenha que dividir as atenções aí, ou daqui a pouco preservar algum jogador em razão dessa disputa aí. O que faz com que o favoritismo do Newcastle seja ainda maior, já que o Newcastle joga dentro da sua casa com o apoio da sua torcida e provavelmente com a equipe o mais completa possível, né? Para esse jogo, a minha sugestão então é trabalharmos em Layout Chelsea, é a leitura que a gente pode ter pré-jogo aqui, que se confirmaria num live aqui caso o Newcastle entrasse como vem entrando nos últimos jogos aqui, de maneira muito ofensiva e tentando levar perigo contra o gol adversário, tá? Então Layout Chelsea para esse jogo aqui contra o Newcastle. Depois a gente tem aqui na nossa lista o jogo do Forest contra o Leicester. O Leicester já está rebaixado, né? Tá lá com 21 pontos na 19ª colocação, e o Forest na 6ª colocação com 61 pontos. Espera aqui pela derrota ou do Newcastle ou do Chelsea para, em caso de vitória, o Forest conseguir ingressar nessa zona de classificação da Champions League, né? Iria a 64 pontos, né? Então só não conseguiria ingressar na Champions League aqui caso vença e os dois times aqui empatem, o Chelsea e o Newcastle empatem e vão também a 64 pontos, né? Dessa maneira, o Forest ainda no saldo ficaria para trás, mas tem que levar em conta também que o Aston Villa joga nessa rodada e pode ir ali a 63. Então, uma derrota do Forest aqui seria péssimo, poderia deixar o time fora, inclusive da sua vaga aí de Europa League, tá? Então é muito interessante aqui que o Forest consiga vencer dentro de casa, tem totais condições para isso. Acho que a odd está um pouco amassada aqui, deveria estar acima de 1,40 esse preço do Nottingham Forest aqui para vencer dentro de casa, mas como vai jogar contra um time que já não tem mais o que disputar no campeonato, já está matematicamente rebaixado,
a necessidade de vitória toda do Forest e a chance do time conseguir fazer um bom papel aqui e conseguir vencer o seu jogo é muito grande. Aqui podemos ter um back ao time da casa no Forest contra o Leicester nesse confronto aqui, beleza? Depois a gente tem ainda no campeonato inglês o Tottenham contra o Crystal Palace. O Tottenham tá lá na zona perigosa da tabela aqui. Na verdade não corre perigo porque com 38 já está muito distante do Ipswich, que é o primeiro na zona de rebaixamento com 22. Basicamente aqui também está rebaixado o time do Ipswich, então o Tottenham briga aqui para melhorar sua condição na tabela, joga contra o Palace, que é o 12º com 46 pontos, dois times basicamente sem compromisso aqui no campeonato inglês, vão jogar para tentar subir de posição aqui, algumas posições acima o time ganha um pouco mais de dinheiro, então isso pode ser relevante aqui nessa reta final para essas duas equipes na tabela, jogo que eu separei para trabalhar mercado de gols. O mercado está comigo aqui, está colocando a linha do over 2,5 em 1,53 a odd, tá? Então é uma odd bastante amassada para um jogo onde a gente deve ter sim um volume muito grande de chances criadas. Então atenção para o over goals em Tottenham e Crystal Palace. Depois ainda pela Premier League a gente tem Liverpool e Arsenal, o Liverpool já campeão e o Arsenal já classificado para Champions League, né? Podemos ter um jogo aqui a exemplo do que foi o jogo passado, onde o Chelsea acabou meio que carimbando a faixa do Liverpool aí no jogo que seria da comemoração do título, né? Mas esse vai ser o primeiro jogo do Liverpool em casa. Esse vai ser o primeiro jogo do Liverpool no seu estádio aí para comemorar de fato o título do campeonato, né? Então prevemos mais uma grande festa do Liverpool aí dentro dos seus domínios, né? Vencendo o Arsenal, que é o vice-líder do campeonato, aí seria uma vitória muito interessante para o Liverpool também fazer uma pontuação aqui que vai chegar perto. Se o Liverpool vencer as próximas partidas, aí pode chegar lá a 90 pontos no campeonato, que seria uma pontuação muito, muito expressiva, né? Se não me engano, a maior pontuação de pontos corridos foi o Manchester City, que foi campeão com 100 ou 101 pontos, se não me engano, numa Premier League, né? Então, o Liverpool não tem como alcançar essa marca histórica aqui, mas com certeza dentro da sua casa, frente à sua torcida, cada jogo agora aqui para o final do campeonato na sua casa vai ser uma festa, e com o apoio da torcida o Liverpool tem condição de vencer. Pela falta de necessidade de vitória das equipes aqui, eu aponto o mercado de gols como sendo a melhor alternativa, odd de 1,73 para o over 2,5, tá? Podemos ter um jogo mais aberto, um jogo onde daqui a pouco apareçam jogadores aqui suplentes nessas equipes aqui, já que nenhuma delas tem a possibilidade de ganhar ou perder posições aqui, né? O Arsenal pode até perder uma posição aqui, mas dificilmente vai perder 4 posições para poder sair fora aqui da zona de Champions League, né? Então o Arsenal ainda tem uma certa necessidade de vencer para garantir sua vaga, mas dificilmente aqui vai perder tantas colocações assim para ficar fora da próxima Champions, tá? Então o mercado de over goals para mim é mais interessante nesse jogo aqui. Depois a gente vai falar do campeonato italiano, tá? Às 13 horas temos aqui Torino e Inter de Milão. A Inter de Milão na segunda colocação do campeonato com 74 pontos, deixou 2 derrotas aqui, deixou o Napoli abrir uma distância na pontuação aqui, né? Tá com 77 o time do Napoli e o time da Inter com 74, então são 3 pontos de diferença aqui na tabela. Naturalmente essas 2 derrotas da Inter aqui fizeram com que o time que estava na liderança acabasse sendo ultrapassado pelo time do Napoli, e agora precisa tentar voltar a buscar a liderança aqui, o time da Inter, que está também na final da Champions League, tá? Então tá dividindo aí as atenções entre 2 competições importantes. O time da Inter vai enfrentar o Torino, que não é um time fácil de jogar contra, principalmente jogando na casa do Torino, né? Um time que costuma fazer vida difícil aí para os seus adversários quando jogam lá. O Torino não tem mais grandes aspirações no campeonato, aqui está com 44 pontos, o primeiro time na zona de classificação para a Conference League, a Lazio com 63, então já não tem mais como alcançar.
o trabalho do Torino aqui é tentar fazer uma pontuação para melhorar um pouco a sua posição na tabela, mas pode ser que atrapalhe os planos da Inter aqui rumo a essa busca pelo título do campeonato, tá? Mesmo assim, minha sugestão é operar em lei ao Torino, tá? A equipe da Inter é tecnicamente muito melhor, muito mais forte, embora tenha alguns desfalques aí, tenha toda essa questão do cansaço aí de vir de uma disputa muito intensa contra o Barcelona na semifinal da Champions League. O time da Inter é bem favorito ainda, e eu acho que esse lei Torino faz todo sentido a gente trabalhar nesse contexto de campeonato aqui, certo? Ainda no campeonato italiano temos o jogo do Napoli, né? Que é o líder do campeonato, venceu as últimas 4 partidas aqui, passou a Inter na briga pelo título e vai enfrentar o Genoa, que está com 3 derrotas seguidas aqui, né? Sendo que perdeu para o Milan na última partida, perdeu para o Como na penúltima partida e perdeu para Lazio na antepenúltima partida. Então, perdeu para times que estão acima do próprio Genoa na tabela, né? É uma equipe bem regular aqui, não dá para dizer que é um time ruim, porque dentro do campeonato aqui a gente tem equipes aí bem piores que o Genoa, inclusive, mas é um time de meio de tabela, um time que, sinceramente, se o Napoli quer ser campeão, dentro de casa, sobretudo, tem que bater esse tipo de adversário aqui com certa naturalidade até. Então, acreditando que o Napoli, por ter só essa competição no calendário ainda, né, ter conseguido assumir a liderança nessa reta final, é muito difícil que o Napoli deixe escapar esses pontos importantes aqui contra o time do Genoa. Então aqui, para mim, a sugestão é back ao Napoli, tá? Até com uma certa tranquilidade a gente consegue imaginar um cenário de muita superioridade do Napoli nesse confronto contra o Genoa aqui jogando dentro da sua casa, tá? Bom, falamos do campeonato italiano, vamos falar da Espanha. Na Espanha temos um grande clássico aqui, Barcelona e Real Madrid. Barcelona lidera o campeonato, o Real Madrid é segundo colocado, né? Barça 79, Real com 75. Então, esse jogo aqui é crucial para a gente ter aí daqui a pouco o Barcelona conseguindo confirmar a sua campanha aí de campeão espanhol. Se vencer o Real Madrid, como já venceu o Real Madrid na Copa da Liga, na Copa do Rei, perdão, né? Venceu a Copa em cima do Real Madrid e agora tem a possibilidade de, caso vença o Real Madrid, também aqui abre uma distância que o Real Madrid não conseguirá mais buscar. Aqui fica muito difícil do Real Madrid buscar pelo título da La Liga, né? E o Real Madrid, que caiu fora da Copa da Espanha, caiu fora da Champions League, né? Tem aqui ainda uma chance de tentar buscar o Barcelona na La Liga e vai fazer um jogo assim, o mais extra classe possível, né? Só que como a gente teve o Barcelona sendo eliminado da Champions League, que era o grande objetivo do time na temporada, disputar a final da Champions, né? O Barcelona foi eliminado pela Inter de Milão, vai jogar todas as fichas nessa partida contra o Real Madrid, então teremos um excelente jogo aqui para a gente assistir e para a gente trabalhar também, imagino, né? Vai ser nesse domingo às 11h15, então prestem atenção aí, deem aquela segurada no churrasco de domingo aí para acompanhar esse jogo na frente do computador aqui, porque vai valer a pena, vai ter boas oportunidades. A minha sugestão de início aqui é tentar buscar alguma coisa em lei ao Real Madrid. Eu sei que pouquíssimas vezes aqui vocês vão me ouvir falando para trabalhar contra o time do Real Madrid, porque é uma situação onde de fato a gente raramente vai conseguir encontrar uma posição de segurança, mas o jogo que o Barcelona vem impondo nas últimas partidas e os jogos recentes que a gente viu entre Real Madrid e Barcelona sugeriram aí a possibilidade da gente estar posicionado em lei ao Real Madrid justamente pelo volume que o Barcelona criou, pela qualidade das chances de gols que o Barcelona criou, e talvez a gente veja isso se repetindo, levando em conta que o Barcelona pode ter aí o retorno do Lewandowski, que já jogou alguns minutos aí contra a Inter de Milão pela Champions League. Pode ser que ele esteja de volta já como titular nesse confronto aqui contra o Real Madrid, beleza? Então vale a pena a gente ficar de olho nesse confronto aqui também.
Temos ainda na Espanha o Atlético de Bilbao recebendo o Alavés. O Atlético de Bilbao, pela manutenção da vaga na Champions League, está com 61 pontos, né? O seu principal, o time que está na busca aqui é o Betis, está com 57. Abaixo aqui tem o Celta e o Rayo Vallecano, que estão com 46, 44, que já considero fora dessa disputa, né? Então, quem está na briga por essa vaga de Champions League aqui é o Betis, o Villarreal e o Atlético de Bilbao. Então, esses três aqui vão disputar 2 vagas. Então, o Bilbao precisa vencer o Alavés, que está lá brigando contra o rebaixamento, né? O Las Palmas está com 32, é o primeiro rebaixado, e o Alavés é o primeiro que está fora da zona de rebaixamento com 35 pontos. Aqui, então, temos a tendência de um grande jogo, também levando em consideração a vantagem do Atlético de Bilbao, que tem um fator casa muito forte, mesmo com vários desfalques aqui. O Atlético de Bilbao tem alguns jogadores importantes que vão estar de fora aí nesse confronto contra o Alavés, mas é muito mais time, tecnicamente é superior, tem bastante qualidade defensiva, inclusive para não tomar gols de um time que não tem um ataque tão forte. Então a minha sugestão para esse jogo seria back ao Atlético de Bilbao, beleza? Para esse confronto no Campeonato Espanhol. E para fechar, o Betis aqui, que também está na briga por uma vaga, né? O Betis está na 6ª colocação com 57 pontos. Considerando aqui um tropeço do Villarreal, um tropeço do Atlético de Bilbao, o Betis pode subir na tabela aqui e ingressar na zona de classificação da Champions League. Vai pegar o Osasuna, que está na 9ª colocação, ainda com chance de disputar uma Conference League, o time do Osasuna. É um jogo de interesse para ambas as equipes, então vale muito a pena a gente pegar e separar apenas esses jogos aqui onde tem times envolvidos em alguma vaga, ou disputa por título ainda no campeonato, né? Que é o caso dessas 2 equipes. Eu vejo muito valor aqui na posição de back ao Real Betis, porque o time vem jogando muito bem, tem alguns jogadores aí como o Antony, como o Isco, né? Jogadores que têm muita qualidade técnica no setor ofensivo e que vem dando uma resposta muito positiva para o time aí, vem conseguindo participar bastante das situações de gols da equipe do Betis. Então, back ao Real Betis é a minha sugestão para esse jogo aqui, ok? Depois a gente vai para a Alemanha, não falamos ainda, né? Leverkusen enfrenta o Borussia Dortmund. Leverkusen está na 2ª colocação, já perdeu o título para o Bayern de Munique, né? Vai jogar pela manutenção da sua vaga na Champions League, também não tem como perder essa vaga, né? A distância para os times que estão fora que é muito grande, mas o Dortmund, que almeja buscar uma vaga na próxima Champions, pode contar com um tropeço do Freiburg aqui na próxima rodada. O Freiburg, se não me engano, jogou contra o Leipzig aqui, então temos 2 equipes interessadas também numa vaga aí de Champions League, né? E o Dortmund, se vencer, o Dortmund está fazendo uma reta final muito boa de temporada aqui no campeonato alemão. Se o Dortmund vencer, contando com o tropeço aí do Freiburg, o Dortmund pode ingressar na zona de Champions League. Seria muito interessante para a equipe, né? O Leverkusen já não tem mais tanto interesse aí no campeonato, então a necessidade de vitória ela está muito mais para o lado do Dortmund, mesmo sendo visitante aqui, é o favorito, e a gente pode ter uma situação interessante para trabalharmos em lei ao Leverkusen nesse jogo, tá? Tem que tomar cuidado, o time do Leverkusen não deixa de ser tecnicamente muito bom, mas provavelmente deve mesclar algumas peças aí no seu time, deve utilizar alguns jogadores aí para dar mais rodagem aí para jogadores do seu elenco, né? Descansando alguns titulares, mais uma oportunidade aqui para trabalharmos alguma coisa, pensando num bom jogo do Dortmund aqui, lei ao Leverkusen, minha sugestão para essa partida. A gente ainda tem no campeonato alemão um outro jogo que eu separei, que é Frankfurt e São Paulo. Aqui, vamos abrir a página do jogo aqui. A gente tem o Frankfurt na 3ª colocação e o São Paulo na 14ª colocação com 31 pontos. Ainda corre risco aqui o time do São Paulo, porque o Heidenheim, que está com 26, é o primeiro time aqui da relegation, né? Então está aí a 5 pontos de distância
ainda é possível, mas o São Paulo teria que perder as 2 partidas. Então, vencendo essa partida ou empatando com o Frankfurt, o São Paulo já se vê livre do risco de rebaixamento aqui no campeonato. O Frankfurt disputa ainda a manutenção da sua vaga na próxima edição da Champions League. Tem aqui o Dortmund e o Leipzig que querem ingressar nessa zona de Champions League aqui. Então, para o Frankfurt é muito importante vencer esse jogo para conseguir garantir de vez a sua vaga. Frankfurt bem favorito dentro de casa. Aqui temos também uma possibilidade para trabalhar back ao dono da casa, levando em consideração que o time do Frankfurt é melhor tecnicamente, tem mais volume de jogo e quando joga dentro de casa joga com uma postura muito mais agressiva, né, para tentar buscar o gol. Então, back ao Frankfurt é minha sugestão para esse confronto aqui. Ok? Depois a gente vai então para fechar no Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva para dar aquela moral, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um like aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, com certeza esse conteúdo está fazendo a diferença para você, então ajude o canal a continuar crescendo. Lembrando sempre, quem está com a gente aqui nos conteúdos do Stake Cheia é a Superbet, para você poder pegar super odds aí no jogo do Palmeiras e São Paulo, no jogo do Galo e Fluminense, no jogo do Botafogo e Inter. Tem super odds aí para você conferir na Superbet, vale muito a pena as cotações que o site está oferecendo. É só escanear o QR Code para criar sua conta ou clicar no link que está na descrição do vídeo, beleza? Falando aqui então de Sport e Cruzeiro, o primeiro jogo que a gente tem nesse domingo, às 16 horas, o time do Sport é o lanterna do campeonato com 2 pontos apenas e o time do Cruzeiro é o 4º colocado, né, conseguiu vencer o Flamengo na última partida aí e entrou no G4 do campeonato. Então a gente tem o Cruzeiro, como a gente diz aí, com a flechinha para cima, né? Tá disputando num nível cada vez melhor. O time do Cruzeiro parece ter se encontrado aí e o time do Sport é forte candidato a rebaixamento, muito provavelmente vai brigar nessa zona da tabela aí até o final do campeonato. Então temos aqui um bom motivo para trabalharmos lei ao dono da casa, tá? A minha sugestão é justamente essa, buscar correção de preço aqui trabalhando contra o time do Sport nesse jogo aqui, onde o Cruzeiro deve ter sim força máxima para esse confronto, mesmo tendo Copa do Brasil no meio da semana, se não me engano acho que é a Copa do Brasil que tem no meio da semana. Sul-Americano, o Cruzeiro infelizmente já caiu fora, né? Então pelo fato de ter perdido o último jogo contra o Mushuc Runa de novo, né? Perdeu 2 partidas para esse time aí, o time do Cruzeiro, e tá já sem chances matemáticas aí de classificar na Sul-Americana. Então resta a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para o time do Cruzeiro. Leia o Sport, a minha sugestão nesse jogo aqui. Depois a gente tem às 17h30 Palmeiras e São Paulo, grande clássico aqui do Palmeiras, líder do campeonato com 16 pontos. São Paulo 11º com 9 pontos apenas, tá? Esse é o tipo de jogo que é muito difícil você cravar alguma coisa de match odds aqui, mesmo que o Palmeiras tenha a nível técnico um elenco bem melhor que o time do São Paulo hoje, tá? Mas quando a gente fala de clássico e quando a gente fala de necessidade de vitória num clássico, meio que se equiparam aqui as valências técnicas individuais e a gente acaba tendo jogos bem mais parelhos do que o mercado costuma precificar aqui para esse tipo de situação, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade sim do São Paulo fazer um bom jogo num nível de paridade interessante, inclusive contra o Palmeiras, tá? Mesmo que o Palmeiras seja o dono da casa, seja o favorito, tenha todos os critérios aqui que o coloquem como um excelente mandante no campeonato até aqui, a gente tem a equipe do São Paulo, que é um rival de peso importante aqui contra o Palmeiras, e para mim os mercados mais interessantes aqui seriam o mercado de over goals, que está pagando muito bem, né? E a gente eventualmente vê clássicos desse tipo abrindo para uma possibilidade de gols, e também o ambas marcam, né, que está pagando odd de 2,38 aqui,
você pegar um ambas marcam perto de 1,40 e um over 2,5 perto de 2,50, aliás, perto de 2,40 e o 2,5 perto de 2,50, são odds bem interessantes para trabalhar esse tipo de confronto aqui entre Palmeiras e São Paulo, tá? Depois a gente tem também outro grande clássico brasileiro, que é Atlético Mineiro e Fluminense, né? Fluminense quinto colocado, Atlético Mineiro 10º colocado. Fluminense que vem fazendo um bom começo de campeonato aqui. Se a gente pegasse o elenco do Fluminense, né, a gente vai ver que tem 11 jogadores capazes de compor um time de bom nível, mas quando a gente fala de elenco, o Fluminense ainda tem peças aqui que precisaria de uma reposição melhor, né? Quando começa a perder titulares, o time do Fluminense enfraquece muito, 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 né? Então tem jogadores aí de reconhecida capacidade individual, como é o caso do Arias, como é o caso do Ganso, como é o caso do Cano. O Cano, se não me engano, está lesionado, então é um problema já para o time, que já não tem aí um substituto à altura. Mas enfim, o time do Fluminense é um time que está conseguindo jogar, dá para dizer até que acima da capacidade aí que o seu elenco pode oferecer. Então, ao longo do campeonato, não sei se o Fluminense vai conseguir manter esse bom nível. Já o Atlético Mineiro, que começou o campeonato mal, agora vem numa caminhada aí de recuperação, né? Contratou recentemente o Dudu, que não vai jogar tão cedo, vai entrar, eu acho que só no segundo semestre, no time do Atlético, mas é um time que tem bons jogadores. Ao contrário do Fluminense, o time do Atlético tem um elenco mais, digamos assim, mais variado, com a possibilidade de ter soluções aí vindas do banco de reservas. Então isso, para um time que disputa 3 competições importantes aí simultaneamente no calendário, é muito importante, tá? Então aqui para mim é um lay ao Fluminense. Esse jogo aqui, o Atlético Mineiro deve fazer valer o seu fator local aqui e pelo menos se impor um pouco mais tecnicamente sobre o Fluminense, que é uma equipe boa, mas que tem dificuldades também jogando fora de casa, tá? Depois a gente tem, para terminar então, Botafogo e Internacional às 20 horas desse domingo. O time do Botafogo que precisa reagir, não começou muito bem no campeonato, teve alguns tropeços aí contra times considerados piores aí, né? Perdeu para o Bahia, nesse caso aqui o Bahia, não dá para dizer que é pior que o Botafogo hoje, o Bahia vem numa fase muito interessante, né? Conseguiu vencer o Fluminense, um clássico local, perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o São Paulo e perdeu para o Red Bull Bragantino. Esses são os últimos 5 jogos do Botafogo, então o Botafogo precisa voltar a vencer para voltar a ter aí o seu espaço, né, no campeonato, onde a gente sempre imaginou que o Botafogo fosse brigar na parte de cima da tabela, pelo fato de ser o atual campeão, pelo fato de ter aí um histórico recente interessante no Campeonato Brasileiro, e vai jogar contra o Internacional, que, a exemplo do Fluminense, como eu falei, é um time que tem bons titulares, mas que a nível de elenco tem algumas dificuldades, né? Tem alguns substitutos aí que não conseguem substituir os seus titulares com o mesmo nível técnico. Então, quando tem a ausência de alguns jogadores importantes, como é o caso do Borré, como é o caso do Valência, como é o caso do Alan Patrick, como é o caso do Bernabei, né? Quando esses jogadores estão fora, os substitutos dessas peças não conseguem levar o time no mesmo nível e o Inter acaba tendo bastante dificuldade. Então aqui o fato do Inter jogar fora de casa ainda é um complicador maior também. Leia o Internacional, é a minha sugestão aqui para você trabalhar contra o time visitante nesse confronto, esperando aqui que o Botafogo consiga finalmente dentro de casa fazer um jogo de imposição técnica aqui contra o Internacional, que tem compromisso durante a outra semana também, compromisso importante pela Libertadores e que pode comprometer também aqui em relação à escalação nesse jogo contra o Botafogo, tá? Então vale a pena ficar de olho nas escalações também para traçar o seu trabalho nesse jogo aqui, valeu? Era isso, rapaziada, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!